vocês estão sempre me pedindo, que é sobre dicas de estudos, como focar nos estudos, como ir melhor nas provas, pra quem tá prestando vestibular, ou então pra quem já tá dentro da faculdade, mas não tá conseguindo sair dela. Porque faculdade é assim, gente, é muito fácil entrar, mentira, mais ou menos, mas pra sair vocês não têm noção da dificuldade. Inclusive eu já fiz alguns vídeos aqui no canal dando dicas de estudos, de como você melhorar seu rendimento na escola. E esses vídeos eu vou deixar aqui no card pra vocês verem. São dicas complementares que podem ajudar vocês. Teve bastante retorno, o pessoal gostou muito das dicas, então não deixe de assistir depois de assistir esse vídeo, que eu garanto que vai complementar muito e ajudar muito vocês. Pra quem não sabe, eu tenho um pouquinho de toque com essa coisa de organização de estudos. Eu não consigo não estar preparada pra estudar, assim, chegar e estudar uma coisa de cara. Então por isso que eu acho que essas dicas de estudo podem ajudar bastante vocês a melhorar o rendimento. E antes de mostrar as dicas que eu tenho pra vocês, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso é muito importante pra divulgação. E se inscrever no canal pra acompanhar todo o conteúdo mais perto. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é manter um ritual de estudo, como se fosse uma rotina fixa de estudo. Por exemplo, você elaborar um horário fixo para você conseguir estudar todos os dias ou então na semana. É muito legal porque você começa a ter aquilo como se fosse uma espécie de compromisso para você durante a semana. Por exemplo, se na segunda-feira você tem aula durante a manhã, mas à tarde você tem seu tempo livre, coloca um horário fixo. Por exemplo, a partir das 3 horas da tarde eu vou começar a estudar. E toda semana, na segunda-feira, às 3 horas da tarde, você tem o compromisso de estudar. Isso vai fazer você criar o hábito de manter isso como um compromisso e não perder o foco. É bom que você também separa um intervalinho pro lanche ou então pro descanso, para também não ficar aquela coisa muito repetitiva e muito cansativa, e também consegue organizar muito melhor as matérias do dia. A segunda dica que eu tenho para dar é uma dica muito útil, que realmente me ajuda bastante, são as playlists do Spotify, gente. Spotify também serve para os estudos, olha que coisa linda. No Spotify tem várias playlists legais para te ajudar a manter o foco, não só nos estudos, mas também no trabalho. Então, por exemplo, aqui tem uma parte que é a pasta de foco e tem várias playlists. Tem a playlist do Intense Studying, que são músicas bem legais para você conseguir manter o foco nos estudos. Tem uma playlist que é a que eu mais escuto, que é a Deep Focus, que são músicas bem clássicas, bem sérias, que ajudam você a manter mais a sua concentração. Parece muito engraçado estudar escutando música clássica, mas, gente, eu juro, ajuda muito. Principalmente se você estiver em ambientes muito movimentados, com muito barulho. Você coloca aquela música clássica e você vai conseguindo relaxar a mente e vai conseguindo prestar mais atenção em tudo aquilo que você está fazendo e não à sua volta. Terceira dica: mantenha as coisas que tiram sua atenção longe, fora do seu alcance. O que eu costumo fazer sempre quando eu começo a estudar é tirar todos os objetos eletrônicos que eu tenho de perto de mim, menos o computador. Normalmente quando eu estudo eu preciso do computador para ler artigo, para fazer coisas da faculdade, mas, por exemplo, o celular ou então o iPad, que são coisas que eu realmente mexo com frequência, eu ou guardo numa gavetinha ou coloco dentro do armário. Eu sempre coloco em lugares, ou então tipo até na sala, em outro ambiente, pra eu não ficar muito próximo a eles. Outra dica é: comece pela matéria que você menos gosta ou que você tem mais dificuldade. Isso faz sentido? Não faz, mas eu vou explicar por que eu tô dizendo isso. Quando a gente gasta mais tempo nas matérias que a gente mais gosta, vai chegar no final do dia ou no final da sua rotina de estudos, você já vai estar tão estressado que você não vai conseguir prestar atenção no resto da matéria que você está estudando. Então, deixar as matérias que você menos gosta ou que você tem dificuldade pro final do dia é muito ruim, porque você não consegue prestar muita atenção. O que eu costumava fazer no ensino médio, por exemplo, porque eu sou meio de humanas, assim, eu odeio exatas, matemática, física, era justamente começar por essas matérias na minha rotina de estudos. Eu sempre começava por matemática, física, química, que são matérias que eu tinha mais dificuldade, eram matérias que eu tinha mais dificuldade, e eu gastava mais tempo nelas. E aí chegava, por exemplo, em história, geografia, que são matérias que eu realmente gosto de ler, eu não sentia como se fosse uma obrigação eu estar lendo aquilo. Eu lia porque eu gostava, eu fazia os exercícios porque me interessava. Outra dica muito importante, gente, que eu tenho pra dar pra vocês é fazer um cronograma. Lógico, não precisa ter tipo um toque que nem eu, né, de organização, de querer organizar tudo, dia, semana, o mês, o ano, mas também não precisa ser totalmente desorganizado sem saber o que você tem que fazer na sua vida, entendeu? Duas dicas muito úteis que eu tenho pra dar pra vocês são: a primeira é fazer um cronogramazinho no Word mesmo do computador, onde você consegue fazer aquelas tabelinhas.
Esse tipo de tabelinha é como se fosse a programação do seu mês. Então aqui você consegue distribuir direitinho os dias do mês, da forma que você quiser, as semanas e tal. E você consegue colocar em cada quadradinho, por exemplo, as provas que você vai ter no mês, os trabalhos que você tem para entregar, os compromissos que você tem. Assim você vai se programando conforme os seus compromissos na faculdade, na escola, enfim. Para pessoas mais complexadas como eu tenho a dica desses planners, ou então de agendas normais. Esse planner, por exemplo, que eu até já fiz um vídeo aqui no canal fazendo uma resenhazinha sobre ele, o vídeo eu também vou deixar aqui no card para vocês. É muito interessante porque você consegue organizar o seu dia exatamente, tem todos os dias da semana, tem a programação do mês, então você consegue organizar tudo por tópicos, exatamente o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, os pontos principais do seu dia. Pra quem tem mais toquezinho com essa coisa de organização, gente, isso aqui é um paraíso, juro, é muito bom. Mas pra quem quer ser um pouquinho mais básico, né, só dar uma organizadinha assim pra dar uma lembrada nos compromissos, isso aqui, gente, é muito útil, não demora nem 5 minutos pra fazer e eu garanto que vai ajudar muito vocês. Sexta dica, fazer grupos de estudos. Eu não tô falando cafezinho na casa de amiga ou então ir pra casa do amigo jogar videogame, não, gente. É grupo de estudos sério. Em algumas matérias da faculdade que a gente tem dificuldade, eu e as minhas amigas da minha turma, o que a gente costuma fazer é estudar o conteúdo e depois a gente se reúne na casa delas pra gente conseguir fazer uma revisão todo mundo junto. O que cada um entendeu da matéria e a gente vai discutindo aquele assunto pra cada um pegar os pontos principais e revisar o assunto que estudou. Além de você conseguir tirar suas dúvidas que você não entendeu com seus amigos, você também consegue fixar o seu conteúdo, porque você já leu aquilo em casa e você tá revisando aquilo tudo entre seus amigos. Uma coisa que me ajudava muito no ensino médio, principalmente nas matérias que eu não gostava, que era física e química, e matemática também de vez em quando, era fazer música ou frases com as palavras-chave da matéria. Gente, eu juro, isso era muito útil pra mim. Por exemplo, em física, que tem aquelas fórmulas de velocidade, de não sei o que. O interessante é você fazer musiquinha. Eu sempre fazia alguma musiquinha com as iniciais ou com as letras das fórmulas, ou então eu fazia uma frase. Isso fixava muito a fórmula na minha cabeça. Os meus professores me ensinavam muito isso no ensino médio, eles sempre faziam algumas frases legais com as fórmulas de matemática, de física, e isso ajudava muito a fixar a fórmula. Até hoje eu lembro de algumas por causa das musiquinhas e não por causa da fórmula. A outra dica que eu tenho pra vocês não é focada nos estudos, e sim no descanso. Olha que coisa linda, porque a gente também é ser humano, né? Então a gente não precisa estudar 24 horas por dia. Mesmo que você esteja muito acumulado de matéria ou com muita coisa pra fazer, é sempre importante você cuidar de você, porque senão vai chegar uma hora e você vai ficar com a cabeça tão cheia de coisa e tão estressado que além disso te atacar fisicamente, como acontece comigo, por exemplo, quando eu fico muito estressada de estudar, eu perco o sono, eu não consigo comer direito. Isso acontece muito comigo quando eu fico estressada. Além disso te atacar fisicamente, isso também vai te atacar muito emocionalmente. Você não vai conseguir estudar mais da maneira como você estava estudando antes. Outra dica, que também retoma a dica dos objetos, para você manter longe, é o ambiente que você tem que estudar. Gente, o ambiente, ele influencia em tudo. O que eu costumo fazer aqui, por exemplo, é estudar na biblioteca. Eu só estudo na biblioteca da faculdade, porque é só chegar na biblioteca que lá não pode fazer barulho, você não pode ficar conversando, você não pode ficar fazendo som alto. Então você entrar num ambiente onde está todo mundo estudando, automaticamente você já se sente na obrigação de sentar a bunda e começar a estudar também. Agora, estudar, por exemplo, na sala da sua casa, onde está a sua família inteira reunida, estudar no seu quarto, onde tem tudo para você perder sua atenção. Isso, gente, com certeza vai perder o foco total. A última dica, e não menos importante, é o que, gente? Fazer resumos. Além de você conseguir fixar a matéria enquanto você está estudando, você pode usar esses resumos depois para revisar a matéria antes das provas. Por exemplo, eu tenho esse caderno aqui, da Paul Frank, onde eu faço todos os meus resumos de aulas. Então, sempre quando eu vou estudar, eu pego os textos que eu tenho que ler, porque assim, no meu curso, pra quem não sabe, eu faço Relações Internacionais. Eu tenho que ler muito texto, é muita leitura. Então, o que eu faço é fazer resumo das leituras que eu preciso fazer durante a semana. Então, eu pego o texto que eu tenho que fazer e vou fazendo vários resuminhos das coisas que eu achei mais importantes no texto. Assim, quando eu for estudar pra prova, olha o tanto de coisa, gente. Quando eu for estudar pra prova, eu já tenho aquele texto todo resumido com os pontos mais importantes, então eu não preciso ler o texto todo de novo. Bom, enfim, eu espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês. São coisas práticas que podem realmente ajudar a sua fixação no estudo, manter seu foco, manter sua cabeça ali no lugar para você estudar. Então eu espero muito
muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês também têm dicas pra dar, gente, compartilhem, entendeu? A gente tá aqui, ó, numa distribuição de dicas. Não deixe de se inscrever no canal pra vocês acompanharem todo o conteúdo aqui mais de perto. E deixa o like aqui no vídeo pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!